Mateus 24:34. Esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam. Bem, esse texto nos faz lembrar da maravilhosa explicação detalhada que o irmão Splaine fez na programação de setembro de 2015 da TV JW. A explicação foi tão boa que não tem por que eu repeti-la. Bem, mas vocês sabem que, por muito tempo, nós entendíamos que esta geração se referia aos judeus infiéis do primeiro século e, nos tempos modernos, se referia à geração má que veria o final do sistema de coisas. Por que entendíamos assim? Porque, na Bíblia, muitas vezes a expressão geração vem acompanhada de adjetivos negativos como má, adúltera, pervertida e corrompida. Então, nós concluímos que a geração de Mateus 24:34, que não passaria antes de o fim chegar, também se referia a uma geração má, a de nossos dias. Mas, na sentinela de 15 de fevereiro de 2008, tivemos um ajuste no entendimento. Vamos ler Mateus 24:32 e 33. Não se esqueça de que Jesus estava falando com seus discípulos. Antes, no versículo 3, eles haviam perguntado sobre o fim do sistema e, em resposta, Jesus disse: aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês, os discípulos, sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando vocês, os discípulos, virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Então, é razoável concluir que o que Jesus disse logo em seguida, no versículo 34, ainda era para os discípulos. Por isso, a sentinela de 2008 disse que esta geração, que veria o sinal, tratava-se dos ungidos, não das pessoas más. A sentinela de 15 de abril de 2010 falou o seguinte: ele, Jesus, evidentemente queria dizer que a vida dos ungidos, que estavam presentes quando o sinal começou a tornar-se evidente em 1914, coincidiria em parte com a vida de outros ungidos que veriam o início da grande tribulação. E depois, na sentinela de janeiro de 2014, foi publicada uma explicação mais detalhada, aquela que o irmão Splaine apresentou para nós. Então, o segundo grupo seria contemporâneo de alguns do primeiro grupo de 1914. Vamos rever o quadro que o irmão Splaine mostrou e que resume bem os detalhes sobre esta geração. Quer ver um jeito fácil de entender o assunto da geração? Veja o caso do irmão Fred W. France. Ele é o FWF no quadro. Como já dissemos, o irmão France nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Sendo um dos ungidos do Senhor, em 1914 ele viu o sinal e entendeu seu significado. O irmão France viveu bastante. Ele terminou sua carreira terrestre aos 99 anos, em 1992. Vocês conhecem muitos que eram dos ungidos em 1914 e que viveram mais que o irmão France? Pode ser que tenha alguns, mas não muitos. Só para vocês entenderem melhor, suponhamos que o irmão France tenha sido o último do primeiro grupo de ungidos, ou seja, do grupo dos que foram ungidos em 1914, que viram o sinal e continuaram leais a Jeová. Veja, não estamos dizendo que o irmão France foi o último, não sabemos disso, mas só para entendermos melhor, vamos supor isso. Para ser parte desta geração, a pessoa teria de ter sido ungida antes de 1992, porque ela teria de ter sido contemporânea de alguns do primeiro grupo. Novamente, não estamos dizendo que o irmão France foi o último desse grupo. Estamos usando isso apenas como suposição, como ponto de referência. Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria parte dos ungidos, mas não seria parte desta geração. E Jesus disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam.
Bem clara a explicação, não é mesmo? Mas logo que ela foi publicada, alguns irmãos especularam dizendo, bem, e se um irmão com mais ou menos 40 anos foi ungido em 1990? Ele seria parte do segundo grupo, não seria? Teoricamente, ele poderia viver até mais de 80 anos. Então, isso significa que este sistema pode durar até 2040? Bem, 2 versículos adiante, Jesus disse aos discípulos que eles não deveriam ficar tentando calcular o tempo do fim. O versículo 36, veja, 2 versículos depois, diz, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Na hipótese dessa especulação estar certa, restariam pouquíssimos ungidos. Mas pense no seguinte, não há nada na profecia de Jesus que sugira que todos os ungidos do segundo grupo estariam velhos, bem velhos mesmo, à beira da morte. Jesus não fez nenhuma referência à idade. Jesus disse apenas, esta geração, de modo algum passará, antes que Jesus venha no pleno poder régio. Se a profecia se cumprisse este ano, ela estaria absolutamente correta. Vários ungidos do segundo grupo estariam vivos. Depois do programa da TVJW, de setembro, alguns de vocês escreveram sobre uma aparente discrepância. A biografia do irmão Franz, publicada na Sentinela de 1987, diz que ele foi batizado em 5 de abril de 1914. Mas o irmão Splain disse que ele foi batizado em novembro de 1913. Por que a diferença? Antes de sair a biografia, nossas publicações sempre disseram que o irmão Franz havia se batizado em 1913. Mas na década de 60, quando ele já estava idoso, com mais de 70 anos, procurou-se saber com mais exatidão sua data de batismo. Irmãos que o conheceram no tempo que ele havia aprendido a verdade, disseram que o batismo havia sido em abril de 1914. Na época, o irmão Franz não questionou isso. Mas vejam que interessante. Depois que saiu a biografia, foi encontrado numa mala velha do irmão Franz o livro Maná Celestial Diário de 1913. E no texto do dia de 30 de novembro, o irmão Franz escreveu na margem, este domingo, à tarde, eu fui batizado simbolicamente na morte de Jesus em Illinois, Chicago. Depois que esse livro foi achado com a nota escrita pelo próprio irmão Franz, não duvidamos que esse tenha sido o ano de seu batismo. Depois, a Sentinela de 1991 e o livro Proclamadores disseram que ele foi batizado em novembro de 1913. E a mesma informação foi dada na Sentinela de 15 de março de 1993, que anunciou seu falecimento. Então, o irmão Splain estava certo quando disse que o irmão Franz havia se batizado em novembro de 1913. Então é isso. Se você estava pensando em escrever sobre isso, nem precisa mais, ok?